Lete Contigo. Oferecimento Fotomag Colchões e Pet Shop Sumaré. Bom, como sempre falo com vocês, tá aí? Que bom! Tá começando mais o nosso Lete Contigo. Como sempre, eu tô começando nessa temporada de outono com o meu Cantinho da Fé. E no meu Cantinho da Fé, gente, duas coisinhas que realmente eu não vivo sem ultimamente. Depois que eu passei dos meus 25 anos, eu não vivo mais sem meu óculos de grau e de perto. E há muito tempo, bem antes dos meus 25, eu tenho a Bíblia Sagrada comigo. E todas as vezes que eu tenho algumas dúvidas, ou sempre que eu posso, que eu acordo, que eu vou dormir, eu dou uma lidinha. E agora no Lete Contigo do outono tem sempre uma passagem bíblica que eu quero passar para vocês, tá bom? Agora eu vou falar sobre Gênesis, que é o capítulo 2, o versículo é o 18. Mas antes de falar o versículo, eu quero fazer algumas retificações. Bom, primeiro eu gostaria que a minha produção colocasse aqui no GC a Casa Zé Severino, que a Casa Zé Severino me presenteou para essa temporada com os meus santos aqui. O meu anjo da guarda, Buda, para quem é budista, a Nossa Senhora Aparecida, nossa maravilhosa, e quero fazer uma retificação. No meu último programa, não sei se vocês perceberam, mas eu falei de Madre Teresa de Calcutá, e não era Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, é Irmã Dulce. É a Irmã Dulce, a nossa santa brasileira, que representa a caridade. E eu quero agradecer muito a Fabi, essa carioca linda, minha cunhada de alma, que me chamou a atenção quanto isso. E de maneira alguma, Fabi, quero que você, né, como sendo uma amiga, que você se sinta envergonhada em algumas vezes ter que me alertar. Porque se eu falo errado aqui, o meu telespectador aprende errado ali. Então, Fabi, um beijo carinhoso, minha linda, gosto muito de você e muito obrigada, viu, por você ter me corrigido. Então, para nós começarmos, então, meu óculos e aqui a passagem bíblica, Gênesis, capítulo 2, o versículo é o 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como ele, diante dele. Isso quer dizer, gente, que muitas vezes nós estamos sozinhos e sozinhas e nós ficamos chateados, né? Meio ressabiados. Será que a gente tem algum problema? Não, não tem. E uma coisa que eu costumo dizer na vida da gente, ninguém é uma ilha para estar sozinho. Nós só temos que saber o tempo certo, esperar a hora certa para nós termos o nosso companheiro ou a nossa companheira. Porque é bíblico, ninguém nasceu para ficar sozinho. Tá começando. E depois do nosso Cantinho da Fé, nada como, né, gente? Eu costumo dizer que eu não saio da minha cama sem fazer minhas orações. Eu entro no estúdio para trabalhar, eu também sempre faço o sinal da cruz. Eu acho que nós temos sempre que estar, né, em sintonia com algo maior, divino. Para alguns Deus, para alguns Maomé, para outros são das matrizes africanas, cada um tem o seu, né? E hoje eu estou aqui recebendo, na verdade eu estou recebendo a Marli Paulina, é um reencontro, né? Verdade. Olha só como são as coisas, eu gosto de contar a história. Há cerca de 5 anos, eu encontrei Marli e nós fomos falar sobre alopécia. Algo muito novo, diga-se de passagem, ninguém sabia o que era alopécia, né? E eu fiz um programa sobre alopécia, e isso na época nós estávamos, não lembro se foi na TV ou foi mesmo no YouTube, agora não me recordo. De qualquer forma, era uma novidade, e a Marli já trabalhava com alopécia. O que é alopécia hoje? Todo mundo está falando de alopécia, porque nessa foto aqui que vocês estão vendo, na nossa tela, tem a Jada. A Jada é a Jada Smith, que é a esposa do Will Smith, né, que deu todo aquele fuá, que na entrega do Oscar ele deu uma bofetada no apresentador, porque o apresentador, comediante, foi brincar com a situação dela, porque ela estava careca.
né? Quer brincar. Infelizmente, tem alguns comediantes que querem fazer sombra no chapéu alheio sem saber o que está acontecendo. E são de péssimo gosto. Eu tenho alguns comediantes que fazem stand-up aqui no Brasil que eu me recuso a ir. Eu já fui no meio do espetáculo, eu saí porque eu acho que falta respeito, muitas vezes, né? Mas enfim, esse teve o infortúnio, né, de falar sobre uma situação que ao mesmo tempo foi bom, porque hoje nós estamos falando mais sobre alopecia, uma coisa que Marli faz há 5 anos. Tudo bem, Marli? Tudo bem, Leti. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui novamente com você, falando desse tema tão maravilhoso e que muitas mulheres vivenciam e muitas vezes em silêncio. Eu lembro disso, até nós vamos mostrar o caso da Marli, que é Marli. Na época que eu fiz a entrevista com a Marli, tinha uma paciente que até hoje é paciente, né? Se tornou uma grande amiga. Porque tem esse relacionamento, sim, né? Sim. Não é simplesmente mais uma pessoa que vai ser cuidada por você, ela vira a sua amiga, porque para você cuidar dela, você precisa saber um pouquinho da história dela. Sim. Porque a gente acha que não, mas tudo é emocional. Sim, tudo tem essa questão. A gente fala da trilha do conflito, né? Uhum. Dentro do tratamento, a gente vai buscar essa trilha do conflito, exatamente o ponto em que desencadeou. A gente fala que é pré-programante, programante, desencadeante. Então, a gente passa por eventos consecutivos de vivência e que traz essa manifestação no momento de boom, né? Uhum. Colocar para fora o sentimento ou materializar esse sentimento. E aí é onde a gente tem essa alopecia propriamente dito, mas é uma revelação de desproteção. Assim como outras doenças também, porque na verdade quando ela se manifesta fisicamente, é porque lá dentro, na alma, na mente, no coração, já acabou. Já, digamos que a ferida foi só se abrindo, né? Então a dor ela era interna, em silêncio, e a partir do momento em que você precisa pedir o socorro, porque você já chegou no seu limite, é onde você materializa, né, essa dor, mas ela já existe há muito tempo. E essa dor, por muitas vezes, a pessoa passou sozinha, sentiu muito medo, está relacionado de repente a alguém de fora, né? Ela se fecha, invasão né? eu falo que é de território, né? A gente tem muito essa questão do nosso território. E a mulher, quando ela tem essa questão da perda do cabelo, ela se sente desprotegida e ao mesmo tempo ela tenta entrar dentro de uma armadura para poder vivenciar a força e a representação disso. Porque a mulher é muito a representação da vaidade. A vaidade existe. Existe a menos vaidosa, a equilibrada e a extremamente vaidosa, né? Que a gente até brinca e fala, é uma perua. Agora, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, antes de nós entrarmos no assunto da Jada Smith, em 2017 eu fiz essa reportagem. Eu até falei para a Marli, né? Pedi para ela, claro, autorização para que nós repassássemos um minutinho dessa reportagem, onde está a Marli, que é a profissional, sim. Né? Tem a profissional que é a Marli, tem a paciente que também é Marli, e eu estou ali com elas. Só para você ver uma pessoa que tem alopecia e que não está longe da gente. E nem é uma figura pública e nem é uma pessoa milionária, como é o caso da Jada. Quer dizer, a alopecia, ela não pega quem é rico, quem é pobre. Ela pega quem está emocionalmente, posso dizer assim? Sim. Vulnerável. Roda as imagens. Então, como nós estamos falando de alopecia e focado no caso dessa paciente, que é a alopecia areata por fundo emocional, toxinas foram formadas nesse couro cabeludo e que fizeram que esse folículo deixasse de ter atividade. Deixou de ter atividade, o nosso corpo ele tem um sistema multi-inteligente que ele vai irrigar outros órgãos. Então, ele entende que o couro cabeludo não precisa mais de circulação sanguínea. E aí ele deixa de mandar aporte de nutriente e oxigenação para esse couro cabeludo. E deixa de mandar nutrientes para a formação desses fios.
Uma vez que o folículo ele está desligado dessa corrente sanguínea, ou com uma irrigação muito pequena, ou nós vamos ter fios muito enfraquecidos, que a gente chama de fio velo, que é igual de braço, de pele mesmo, né? E não consegue evoluir para um fio terminal, que é o fio de cabelo, né? Que vai ser, que vai dar a extensão desse comprimento de fio, né? Tão desejado. Ou então a gente não tem fabricação de fio nenhuma. E aí então, conforme impureza, sol, calor da água do chuveiro, ele vai calcificando, ele vai virando uma pele mesmo. E aí é o caso da Marli. Quando eu comecei o tratamento com ela, a gente começou realmente da estaca zero, sem folículo nenhum. Então, vamos dar uma olhadinha, então, aproveitar esse ensejo para dar uma olhadinha nas fotos. Roda as fotos aí, gente. Marli, para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre a sua história dessa perda de cabelos que você teve, a partir de que momento você sentiu que começou a cair o seu cabelo assim, de uma maneira mais, digamos que forte, mais intensa? Foi a partir da que eu engravidei do meu filho, né? Quando eu engravidei do meu filho, eu tive uma gravidez meio complicadinha, né? Porque por causa do pai, que não queria assumir a criança, e eu assumi sozinha. Então, digamos que o estresse da sua vida te levou a começar a perder os cabelos. Sim, foi após que eu engravidei dele, da gravidez dele. Vocês viram a diferença, né, de quando você encontra uma pessoa vulnerável? Até o jeitinho dela, eu lembro que era uma coisa assim tão vulnerável. Eu tô falando isso porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar o depois, que são esses quase 5 anos, porque na verdade em 4 anos ela praticamente já estava curada, já estava uma outra pessoa, né? Na verdade foi construído, né, uma cura, é uma construção diária. E é uma coisa muito bacana. Então depois do intervalo, nós vamos saber um pouquinho da história da Marli, tá? Que teve alopécia, como ela chegou no consultório da Marli Paulino, que é terapeuta, e como ela está hoje. Tá? E lembrando, se ela tivesse pensado assim, esse tratamento demora, não vou fazer, nunca teria feito. E olha, passou assim, ó, voando. A gente volta já. Flora, você sabia que nós adultos nos preocupamos com tantas coisas na vida e esquecemos do mais importante? Sim, o colchão. E tem muita gente dormindo mal. 85% da população sofre com o distúrbio do sono e já inicia o dia com dores no corpo, estresse, cansaço físico e mental. E um dos grandes causadores é o colchão. E é durante o sono que recuperamos as energias. Por isso, é tão importante dormir em um colchão de qualidade. Então não subestime o móvel mais importante da sua casa, o bom colchão. E o colchão Fotomag é espetacular. Acomoda seu corpo perfeitamente, previne dores na coluna, lombar e articulações. Alivia tensões, dores musculares, melhorando na circulação do sangue. São vários modelos, com vibromassagem, cama box, cama baú e medidas especiais. Você negocia direto com a fábrica, sem intermediários. Ligue e marque uma visita. 0800 762 2000. 0800 762 2000. O melhor colchão do Brasil. Fotomag. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O pet shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. Estamos de volta aqui no Lete Contigo. Gente, eu sempre converso tantos assuntos, né, no Lete Contigo, e eu tô achando muito bacana falar sobre um tema tão atual, porque aconteceu não tem 15 dias, né, essa questão da Jada Smith, que é a esposa do Will Smith, né, que infelizmente ela foi, digamos que, ofendida
pode-se dizer? Ferida. Né? Ferida. Acho que é na integridade feminina ela foi ferida. E aí veio à tona essa questão da alopécia, que é uma coisa que acomete. Eu não sei em estatística, em números. Também, acho que se atualiza pessoas? todos os dias, né? Mas então, sempre tem. Agora, não é algo que você vê diariamente. Até porque hoje nós estamos no mundo também, né, Marli, que tudo é mais ou menos, tudo pode. Você vê muitas meninas que raspam mesmo o cabelo. Agora, sempre nós víamos quem não tinha cabelo. Normalmente, mulheres que passavam por tratamento de quimioterapia, radioterapia, perdiam os cabelos, né? Mas a alopecia existe e está aí. E como eu falei, vamos conhecer o caso da Marli, que é charada Marli Paulino, mas que é esse vídeo que nós vimos antes do intervalo. Se você está chegando agora, dá uma paradinha, volta no vídeo para você ver como que a Marli chegou lá no consultório da Marli. Como que foi essa situação, Marli? Na verdade, eu já tinha uma admiração muito grande por ela, vendo ela passando. E quando eu fui estudar tricoterapia, né, eu coloquei no meu coração que se eu tivesse a oportunidade de encontrá-la novamente, eu a convidaria para um tratamento. Como que você percebeu que ela é uma questão assim de alopécia ou porque poderia ser uma pessoa com câncer? Que olhar foi esse que você teve? Na verdade, a condição em que eu via ela andando de bicicleta e eu via aquela como se ela estivesse indo trabalhar e voltando, pelas condições físicas dela, não tinha uma característica de quem estava adoecida por um câncer. E a maneira com que a queda de cabelo dela também, né? Raleamento da parte difusa de topo de cabeça, mas um pouco de cabelo, sim, na parte já de trás aqui. Então, eu convidei ela. E ela, de princípio, ela ficou meio arisca, né? Porque já tinha o sistema de defesa aflorado, achava que todo mundo realmente poderia fazer mal para ela, então foi praticamente uma conquista. Eu conquistei a Marli em termos de... Por isso que eu falo que nós nos tornamos assim, grandes amigas, né? Mas ela chegou muito desprotegida realmente, com uma história de vida, né? Muito machucada. Emocionalmente muito machucada, né? A gente fala da alopecia areata, que ela tem um fundo emocional e ela já chegou com um diagnóstico de uma dermato que foi feito biópsia e foi diagnosticada alopecia areata. Então, nós sabemos... A alopecia areata é a... Areata é aquela que cai de focos, primeiramente. Geralmente ela faz aquelas rodelinhas, né? Aqueles círculos, que provavelmente a jada seja nesse caminho. E aí isso vai raleando, e com o não tratamento, e no caso da Marli, ela ainda tomava, ela não cobria, ela não se escondia. A alopecia dela era exposta. Ela nunca colocou um lenço, porque ela falava que não se identificava, ela queria se enxergar. Mas ela sabia que ela tinha alopecia? Sim, por conta dos tratamentos que ela já fazia de acompanhamento dermatológico. Então, ela tinha essa biópsia já feita de couro cabeludo, que tinha o diagnóstico. Entendi. Só que ela achava que o tratamento era muito doloroso dentro da metodologia convencional. Aqui você faz a tricoterapia, é isso? Isso, a tricoterapia, lá na época da Marli, era os tratamentos que a gente colocava produtos naturais no couro cabeludo. Fitoterápicos, então todos à base de planta, massageava, estimulava o couro cabeludo, mas o principal de tudo, que eu gosto muito, é a conversa curativa, que é fazer com que a paciente se conheça e olhe para a própria história e entenda o que da história trouxe o resultado que ela tem hoje. Muitas vezes esse resultado é irreversível. Lá atrás, quando a gente fez a matéria, né, o programa com a Marli, lá atrás, a gente ainda tinha um olhar sobre algo que tinha uma possibilidade de reversão. A gente fala que a esperança, ela é a última que morre, não é assim? É verdade. Então a gente foi buscando. Só que chegou um ponto em que a gente entendeu que mesmo o cabelinho que a gente recuperava dela, ela perdia. Ela não segurava.
Por quê? Porque aí nós descobrimos que ela tem uma autoimunidade nesse couro cabeludo. Entende? Então ela tem uma inflamação folicular que leva a essa queda dentro do processo imunológico. Então nós começamos com uma alopecia areata de fundo emocional e que trouxe alteração imunológica. A mudança, tem que fazer uma exato. mudança de tratamento. E aí então foi quando eu comecei a mudar a conduta dentro do tratamento dela, que foi trabalhar a aceitação pelo uso da prótese. Que ela também tinha uma restrição, ela não conseguia se enxergar, é como se ela fosse se olhar e não fosse ser ela. Entendi. Né? Por conta da história de vida, realmente, ela adquiriu uma figura e ela aceitou aquela figura sem os cabelos, então ela não conseguia se ver com os cabelos. E aí então ela se conformou. Sim, totalmente. mas na verdade, durante o período de vivência dela com a alopécia, ela focou em outras coisas da vida que ela precisava dar atenção. E ela se esqueceu. Ao mesmo tempo que ela aceitava a figura dela sem os cabelos, ela não tinha vida social. Porque nós somos, querendo ou não, gente, nós somos aparência. Tanto é que eu falo assim, gente, às vezes eu paro para olhar nas redes sociais, eu falo assim, ó, nem vou olhar, senão vou passar a noite chorando aqui. Porque, e olha que eu sou uma pessoa até instruída, tem filtro, tem isso, tem aquilo outro, mas você vê tanta perfeição, e essa perfeição não existe. Não tem perfeição. Eu até sempre falo isso na rádio, e é uma coisa que eu gosto de falar, que a minha irmã falou uma vez, nós estávamos falando sobre beleza, eu não lembro agora, e ela virou para mim e falou assim, mas todo mundo tem seu encanto. Eu nunca esqueço que a minha irmã Cidinha falou isso, ela falou assim, mas todo mundo tem seu encanto. Que é coisa verdade. linda. Todo mundo tem seu encanto. Sim. Inclusive a Marli, enquanto se vivenciava a falta de cabelo. Claro. Porque se esse encanto não existisse e ela não encontrasse esse encanto, ela nunca manifestaria um sorriso, mesmo com prótese. Então agora nós vamos para o intervalo. Quando eu voltar, nós vamos mostrar a Marli antes e depois da Marli. E aí, infelizmente, como o nosso tempo é curto, nós vamos encerrar também com a Marli. E a Marli vai falar para a gente também sobre alguns óleos, né, que ela até trouxe aqui, óleos terapêuticos, porque eu lembro que, eu não sei se tem alguma coisa a ver os florais com os óleos, né, porque eu lembro que de uma época falava muito assim, em florais, né, que os florais tinham o poder da cura, digamos que a colocação do bem-estar no seu dia a dia. Sim. Né? Então eu quero até que você explique um pouquinho pra gente isso daí, mas é depois do intervalo. Não saia daí que eu tenho certeza que você vai estar curiosa para saber. Gente, olha, ficou outra pessoa. Você vai ver só. Elegância, modernidade e muito charme. Óculos Lete Andrade. Você encontra na Goldfinger do Centro, em Caraguá. De volta aqui no Lete Contigo, mas claro que eu não vou mostrar a foto agora. A grande sacada é essa, eu tenho que esperar você falar assim, eu quero ver, para você não sair daí, tá bom? Bom, eu não sairia, porque eu adoro o Lete Contigo. Se eu não apresentasse, com certeza eu assistiria, se bem que eu já assisto também, né, que eu não sou boba. Mas, gente, outra coisa, vai lá no canal do YouTube, dê joinha, curta, compartilhe com os amigos, com as amigas. De repente tem alguma amiga que tá passando por alguma situação dessa de alopécia, você nem sabe, né? Ou de repente a pessoa tá perdendo os cabelos. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, procure uma profissional, né? E a Marli também, aliás, já está convidada para fazer um outro programa comigo para nós falarmos sobre ozonioterapia e sobre emagrecimento. Ah, que linda. Porque eu brinquei aqui com ela, falei que eu tô meio acima do peso. Sabe, picanha. Sabe que picanha é uma coisa gostosa, né? Que é carne com gordura.
Eu sempre brinco, eu falo, eu sou uma picanha. Ai, que delícia. Ah, é melhor, né? Melhor do que falar assim, eu tô cheia de gordura. Né? Melhor você fazer uma analogia, uma coisa gostosa. Ai, que é o caso da picanha. Perfeito. Bom, Marli, esses óleos que hoje você usa, aliás, você trouxe aqui até pra gente, é um difusor. Isso. Um cheirinho delicioso. O que você colocou ali pra gente? Ali eu tenho hortelã-pimenta, que é o peppermint, e coloquei também um mixinhos que chama Motivate, que é para dar motivação, né? Despertar essa motivação. O peppermint ele dá foco, concentração, eu acho que é algo bem bacana, né? Dentro do estúdio, sim, dessa questão. Pra gente ter um pouco mais de eu se deixar, caminho. Eu gravo uma conversa, vou para outra. Ai, mas é duas. E os óleos essenciais hoje, eles fazem parte dos meus programas de tratamento. Inclusive, com a Marli foi usado também a aromoterapia, né? E isso faz com que a pessoa tenha a inalação desse óleo essencial e desbloqueie emoções que muitas vezes ela nem sabe dar nome. Nem sabe que tem, às vezes. Exatamente. Então, passei por tantas coisas na vida, lá entre gestacional, porque a gente recebe muito da nossa mãe, na verdade, dos pais, né? Do ambiente ao qual essa mãe vivencia. E com isso, você tem impresso a nível celular e a nível de sistema límbico. Tem alguma coisa da tal da constelação familiar? Sim, eu não constelo, mas eu uso os princípios da constelação. Para a gente posicionar pai e mãe, história, honra, tudo isso dentro da conversa curativa a gente faz assim de uma forma muito gostosa. E os óleos essenciais, ele dá essa abertura. Hoje de manhã mesmo eu estava fazendo uma live falando sobre o On Guard, que é o nosso guardião, é o protetor, né? O óleo essencial. Isso. Depois, se você tiver um tempinho, você dá uma espiadinha lá. E aí eu falo muito sobre isso, que os óleos essenciais, eles despertam a gente olhar com os olhos da alma. Eu sou esse negócio de alma é comigo mesmo, gente. Eu adoro esse negócio de alma. É lindo Sabe demais. Por quê? É lindo eu sou uma demais. pessoa muito de alma. Eu sempre falo isso, porque eu acho que as coisas assim... A carne você satisfaz. Sabe? Ou é você comendo, ou você fazendo sexo. Eu sou bem aberta. Quem me assiste sabe que eu sou assim. A carne a gente satisfaz comendo, quando você está com vontade de comer alguma coisa, fazendo sexo quando você está afim, de repente tem alguém legal. Só que muitas vezes você faz por fazer. Agora, quando você tem alma, você tem mais além, sabe? Você tem, digamos assim, tem pé no chão, você tem alma, você tem sentimento, você tem amor, tem coisas que te alimentam. Mesmo você não estando ali com a pessoa, ou com as pessoas, né? Igual eu moro há 27 anos longe de casa. Se não fosse a alma que eu tenho pelo amor dos meus irmãos, da minha mãe, eu não viveria. Porque se eu fosse viver só pela presença deles, de todos os dias ter um beijo, um abraço deles, que é a fusão da carne, do corpo, eu não viveria. Então eu tenho que viver com a alma, por eles, que eu tenho o amor por eles. Que coisa linda que você está falando, porque você se abraça todos os dias através da tua respiração. Respirou, seu pulmão dilatou, ele abraça o seu coração. Esse é o abraço de alma, porque os nossos pais, a nossa família, quem nos ama, está aqui. Exatamente nesse ponto, em que a gente todos os dias... E quando a gente é uma pessoa que vive a carência em si, a gente não vive esse abraço de alma. E é o que a gente mais encontra dentro do consultório hoje. Mas é autopiedade, né? Infelizmente, eu sempre falo isso, as pessoas elas têm autopiedade, as pessoas elas não conseguem ser autossuficientes, precisam ter alguém. E se você acha, se você se mostra uma pessoa autossuficiente, é como se você fosse uma pessoa falsa. As pessoas falam, imagina que fulana vive bem dessa forma. Vive-se bem sim. Agora, vive-se mal quem não se conhece. Exatamente. Quem não se conhece vai se ver mal. Os óleos essenciais trazem esse autoconhecimento. Ele justamente vai agir nesse ponto. Vai fazer com que a gente olhe para dentro, acolha a nossa história e consiga dar um novo sentido para ela. Tira as escamas dos olhos, né?
porque às vezes a gente fica cego dentro do estado de vítima. Tudo para mim não funciona, tudo para mim não dá certo, tudo para mim não faz sentido. Lady Hard, né? É, Lady Hard. só faz sentido para o outro, só é bom para o outro, só o outro consegue. E aí eu coloco a minha vida na mão dos outros. Ó céus, ó vida, não dá, Exato, gente. Olha, não dá para conversar tudo. Ó, bom, só para dar uma passada, fora essa parte que você faz de alopécia, tá? Você faz ozonioterapia. Isso, eu tenho a ozonioterapia, que é uma terapia medicinal, com oxigênio medicinal. Passa por um aparelho, recebe uma descarga elétrica, gera um átomo a mais, e aí então a gente tem aí uma porção ozônio e oxigênio, que a gente trabalha a parte analgésica, anti-inflamatória, ativador de circulação, regulador imunológico, e tem a terapia a ortomolecular, né, que faz parte das terapias integrativas, que é a reposição de vitaminas e minerais para que o corpo volte a reprogramar as células. Um pensamento que gerou uma emoção, que imprimiu a nível celular o que eu vou ter de manifestação genética. Gente, vocês acham que isso não acontece? Acontece. É muito profundo. É que eu não tenho tempo para contar uma história. Esses dias aconteceu uma história comigo muito engraçada. Eu falei assim, eu não vou nesse lugar nunca mais, que não sei o que, que não sei o que, Aí, tudo assim que eu tava nervosa, né? Meio brava e tal. Aí passou um mês, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou sim, porque eu gosto de ir lá. Quando eu cheguei no lugar, estava fechado. Na minha cabeça, na hora, veio. Você não falou que você não ia vir mais? O universo entendeu que você não ia vir mais. Aí, quando você resolveu vir, ele está fechado. Então, parece uma coisa boba a gente falar, mas eu sempre ouvia, né, essa frase, né? Cuidado com seus pensamentos se tornam ações. Exatamente. E é verdade. Assim como eu me vejo, eu sou. Assim como eu conduzo, é o resultado que eu vou ter. Gente, isso tudo é autoconhecimento. Eu tô com tempo mais do que estourado. Se eu pudesse, eu ficaria aqui. Vou colocar uma gotinha aqui de um óleo essencial para você experimentar. Porque ele pode ser ingerido também. Olha que ótimo. Gente, todos... Ó, eu tenho mania de ficar aqui olhando na televisão, que a gente é meio narcisa, viu? Oi, Lete. Gente, eu tenho que olhar na câmera. É o seguinte, as redes sociais da Marli Paulino estão aí, tá bom? No nosso GC. Dê uma olhadinha, a procure nas redes sociais lá. Quando você entrar no Instagram dela, vai estar uma parte do WhatsApp dela, que você pode entrar em contato. Ela vai estar sempre trabalhando, graças a Deus somos mulheres trabalhadoras, mas assim que tiver um tempinho ela vai te responder, tá bom? Não custa nada. Sabe aquela velha história de perguntar não ofende? Exatamente. Eu estou aberta ao seu pedido de socorro. O que muitas vezes você não consegue conversando com uma amiga, porque você tem medo do que essa amiga vai entender de valores. Gostoso, né? Esse é tangerina, o óleo da alegria. Não mais? Alegria, amizade. Eu vou sair fazendo pirueta aqui, viu? Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito alegre. Mas que delícia! Eu coloquei ele porque é de fácil assimilação de gosto. Né? Ele tem um sabor muito gostoso, cítrico, bom mesmo, antioxidante, a nível celular vai agir como um detox. Não, agora falando sério, gente, eu sou uma pessoa muito alegre, graças a Deus, mas às vezes bate uma angústia. Natural. Ninguém é 100%, ninguém acorda e vai dormir 100%. Nós temos os altos e baixos da vida. Né? Eu até brinco, eu falo assim, gente, tem dia que eu acordo chorando e eu durmo rindo, tem dia que eu acordo rindo e durmo chorando, mas a vida é isso, são as emoções que já canta, né, nosso grande rei Roberto, se chorei ou se sorri, o importante é que as emoções eu vivi. Agora a gente não pode deixar a emoção má nos guiar, né, deixa as boas nos guiarem. Verdade. Eu adorei ver a tangerina aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Até a próxima. E a próxima nós vamos falar de emagrecimento. Emagrecimento? Adoro. Eu preciso, viu? Mas olha, já vou ser bem sincera, eu sou meio sem vergonha com esse negócio de... tá tudo certo. Sou meio sem vergonha para fazer dieta, mas tá bom. Obrigada, Marli. Eu que Até agradeço. A próxima, viu? Obrigada mesmo. Eu acho que foi muito gostoso o nosso bate-papo, que nós falamos só sobre alopécia, que está em alta.
mas nós falamos de tudo um pouco e principalmente tudo está no nosso emocional. Cuidemos do nosso emocional, que o resto vai fluir. Isso aí. Né? Gente, eu volto daqui a pouquinho, aí eu vou conversar com a Lavínia. Lavínia é nutricionista. Aí já que nós estamos falando sobre perder cabelo, nós vamos entender com a Lavínia que tipo de alimentação a gente pode ter para cair menos o cabelo, para a unha não quebrar, porque olha, falou em fazer dieta, é unha que quebra, é cabelo que cai, é um horror. Só nós mulheres sabemos o que nós passamos. Eu volto já. Meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O Pet Shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo, depois de uma conversa tão gostosa com a Marli Paulino, terapeuta, falando sobre alopécia. Alopécia é queda de cabelos, mas não é simplesmente uma queda de cabelos. Mas aí eu aproveitei o gancho para chamar a Lavínia, que é nutricionista, para falar com a gente sobre também isso, queda de cabelo, quebra de unhas. Mas quando? Quando nós começamos a fazer aquelas dietas do sol, da lua, da chuva, do suco, não é, Lavínia? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Lavínia. Olha, meu café hoje tá meio pobrecito, viu, gente? Porque os outros cafés que eu fiz, ó, um monte de coisa. No final das contas, só eu comia. Meus convidados não comiam, então eu falei, eu vou diminuir o negócio, porque eu sei que só eu vou comer. Lavínia, pra gente começar, tem algum tipo de alimentação que, digamos assim, que faça com que nós tenhamos a prevenção para não cair cabelo, não quebrar a unha? Porque são, como que eu posso dizer, são partículas diferentes que nós temos no corpo. Por exemplo, unha é uma coisa. Sim. A unha a gente conta com a biotina, né? Biotina. Isso, é uma proteína que vai produzir as unhas, tá? O cabelo, queratina. Já ouviu falar? Já é queratina. Não, biotina também, que a biotina também é para os olhos, não é isso? Colina dos olhos. A colina? Isso. Biotina de onde que é, gente, então? Eu conheço das unhas. Então, isso deve ser das unhas. Eu sou meio confusa, viu, gente? Bom, mas vamos lá. Explica pra gente onde que nós encontramos a biotina. Então, a gente pode estar falando de uma maneira geral que uma alimentação balanceada, ela vai prevenir todos esses problemas. Então, tendo uma alimentação que tem proteínas, carboidratos, lipídios, então são fontes de vitaminas aí que você vai ter para utilizar, para o corpo utilizar. Então, essa alimentação adequada vai ter todos esses nutrientes.
Tá? Mas a biotina também é algo que o nosso organismo produz. Sim, produz. Aí conforme a gente vai envelhecendo ou deficiência de alguma vitamina, tá? Geralmente unhas e cabelos, vitamina A, a família das vitaminas B. A vitamina A está presente onde? Na cenoura, nas carnes, tá? No amendoim também. Não engorda amendoim. Não, depende do amendoim. O amendoim da cerveja, sim. Tá vendo? Vai pro Dr. Google, que lá no Dr. Google tá assim, amendoim é ótimo, mas engorda. Isso, o amendoim tem bastante gordura, mas é uma gordura boa. Mas mesmo assim, a gente precisa ter equilíbrio. Então, não posso falar pra você, coma amendoim o dia todo. Não dá, mas uma porçãozinha de amendoim, você vai ter ali gorduras boas, vai ter vitamina A e outros também nutrientes. Que fazem bem pro organismo. Sim. Então não é tirar, né, gente? Porque tem gente que fala assim, mas engorda, eu vou tirar isso da minha vida. Não precisa. É tudo questão de equilíbrio, quantidade e saber qual amendoim escolher também, né? Não é aquele salgado com casquinha, não. É o amendoim in natura, que a gente chama, o natural. Partiu a casquinha que ele vem, né, da terra, é esse amendoim. Tem outro tipo de legumes que tem a vitamina A, porque a cenoura tá pela hora da morte. É verdade, gente, nós somos atuais, o Lete Contigo é atual, apesar de ser gravado, pode ser que daqui a 2 anos você veja esse programa, a cenoura esteja lá embaixo, né? Porque nós estamos no momento da economia com uma carestia danada, não é só a cenoura. Estou falando da cenoura, mas nós sabemos que tem vários itens no mercado que cresceu, que aumentou demais o preço. Então tem a cenoura, tem amendoim. Isso, as folhas verdes escuras também, tá? Que vão contar com ferro, com zinco. Pode falar do que eu vou comendo, eu comendo eu. Isso. Então, as folhas verdes escuras, tá? Também vão ter esses nutrientes que vão ajudar. E também, assim, quando o paciente chega com um relato de que está com queda de cabelo, que a gente chama de exames físicos. Então, eu vou perguntar, pele, cabelo, unha, a gente precisa ver, através de uma coleta de sangue, né, um exame mais específico para ver o que está acontecendo, né, para ver qual é a falta de vitamina. Às vezes, a vitamina A está ok, a gente vai ver por que está acontecendo. Então, questão de estresse, então não é apenas a vitamina A ou apenas um nutriente, tá? Então, geralmente a gente precisa conhecer o paciente. Né? Isso, é um conjunto. Isso que não é legal, esse negócio a gente brinca muito, fala sempre a vizinha, né? Nossa, mas a vizinha tá fazendo uma dieta lá que é uma beleza. Mas cada tipo é um biotipo, né? Sim, cada organismo vai responder de uma maneira. Eu posso ter a mesma dieta que a sua, comprar os mesmos alimentos, fazer a mesma receita, mas a gente vai ser diferente, não tem como. O meu objetivo, o jeito que eu vou responder a alimentação vai ser diferente. E a genética ajuda também, né? Genética, os fatores ambientais que a gente chama, então se pratica atividade física, consumo de água, se faz algum... cuida da mente, né? Não é a gente fala somente do corpo, mas também cuidar da mente. Então, se tem um sono adequado, se fuma, bebida alcoólica. Meu Deus, não fale bebida alcoólica, eu já me arrepio. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho. Eu estou conversando com a Lavínia. A Lavínia é nutricionista, daqui a pouquinho nós vamos passar o endereço dela direitinho. Olha, menina, tá com sangue nos olhos, viu, meu bem, para trabalhar. Nós vamos trazer um monte de cliente aqui da Lavínia, porque pode ver, menina, mas muito segura na hora de falar. A gente volta daqui a pouquinho. Eu sou Dedé Santana, na minha carreira eu levei muita alegria para as famílias, mas chegou a hora de falar sério. Eu quero falar da sua saúde, como tem sido as suas noites de sono. Você quer acordar disposto para enfrentar o dia a dia? Faça como eu, durma com o colchão magnético da Fotomag. Aí você corrige o vício da má postura, alivia as dores, a coluna, a tensão, o estresse, a má circulação, a calcificação dos ossos, dores musculares e evita
Visto o cansaço do dia a dia, hidromassagem são 21 tipos de combinações e ainda despertador. Você já imaginou acordar com aquela massagem? Então não perca a oportunidade. Você liga para o número 0800 762 2000, 0800 762 2000. Quem dorme bem tem um dia melhor. Fotomag. Esse colchão eu assino embaixo. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo, falando com a Lavínia, nutricionista. Nós já falamos sobre a quebra de unhas, né, que é a questão da falta de biotina, tá? Faz com que isso aconteça. A biotina, nosso organismo, ele produz. Só que com o tempo, o envelhecimento é natural, né? Assim como o colágeno, colágeno que deixa a gente mais pra cima, né? Mas aí é outra conversa que a gente vai ter que conversar sobre colágeno. Sim. Eu não... Ai, por falar em colágeno, é verdade que pé de galinha tem bastante? Tem sim. A gente encontra colágeno ali, mas acho que pode ser tema para outra conversa. A gente tem várias outras formas de conseguir também. Gente, eu como pé de galinha quase todo dia. Eu quero colágeno, mas agora falando sobre queda de cabelo. O que é bom? Que alimentação é boa para a gente evitar queda de cabelo? Parece que eu tenho cabelo comprido. Gente, a minha casa, meu Deus do céu. Muitos fios perdidos. Iraci, Santa Iraci, que vai lá em casa, só ela sabe o que ela aguenta. Sim, sim. Essa queda de cabelo, normalmente, né, a gente que tem os fios mais compridos vai perceber. E a gente tem um número aí, tá? E os meus são pretos. Aparecem então, mais ainda. Tem um número que chega a ser normal, considerado normal para perder por dia. E aí, passando por essa quantidade, quando percebe que já tá muita queda... Como você vai contar com os fios? Não tem como. Então, não sei como os dermatos pedem essa contagem. Mas, quando percebe-se que tá uma queda muito grande, né? Muito acentuada, e precisa procurar saber o que está acontecendo. Então, geralmente a alimentação vai alterar bastante coisa aí. Hidratação, então a ingestão de água também vai ajudar bastante. E uma alimentação diversa, né? Então, todos os grupos de alimentos. Então, para a gente ter bastante vitamina para o corpo poder se ajudar, né? Se autoajudar. E o problema é que com essas dietas que nós fazemos, nós acabamos deixando de ingerir, né? Muitas vitaminas, muitos minerais, né? Sim, acaba que essas dietas da moda, elas são muito restritivas. Então, ela acaba fazendo as pessoas terem medo de ingerir alguns alimentos. E às vezes é o que você precisava, ou o que você estava precisando, e aí o seu corpo acaba não produzindo, né? Porque as vitaminas e os minerais através da alimentação. Então, restringiu muito o carboidrato, restringiu muito alguma coisa, você acaba perdendo, tendo a deficiência, né? Sim. Gente, é igual esse jejum intermitente, você fica 20 horas sem comer, 18 horas. Eu faço, eu não tô falando isso, mas eu faço. Sim. Eu falo assim, gente, eu tô 18 horas sem comer nada, sem beber nada, a não ser café, que é uma coisa que eu amo, café e água só pode. Eu consigo ficar só no café e água. Então, vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas eu tô deixando de ingerir algumas coisas que poderiam ser melhor para meu corpo, organismo, né? O jejum, ele entra num debate bem grande quando a gente fala, né? Vai depender de organismo para organismo. Pode ser que eu faça com você, né? A gente planeja, aí quando volta a ingerir os alimentos, tem que ser tudo planejado. Pode ser que com você funcione, pode ser que comigo não funcione. Então, cada organismo vai reagir de um jeito. Reagir de um jeito, é verdade. Bom, Lavínia, agora vamos falar sobre... Eu conversei hoje, né? Como eu já disse, você que está chegando agora no Lete Contigo, aproveite, dê joinha, curta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e inimigos, tá bom? Eu sei que é ruim deixar a inimiga saber também as coisas, mas não sejamos egoístas, né? Não, Lete tem que mandar até para os inimigos. Também, gente, também. Vamos falar sobre... Eu falava sobre alopécia, né? Que agora... Não é que tá na moda, mas veio à tona por conta da Jada Smith, que é a esposa do Will Smith, né? Que naquela entrega do Oscar deu todo aquele bafafá, da bofetada que ele deu no rapaz. E hoje se fala muito sobre alopécia.
E alimentação para alopecia, são 3 tipos que tem, não é isso? A gente vai ter as alopécias que são de forma natural, né, que você vai conseguir reverter, e a alopecia areata, que ela é crônica. Então, é a doença que a Jada tem, então veio esse assunto bem alto agora, né, que é crônico. Então, ali não vai ter crescimento dos fios mais. Não tem mais? Não tem mais. Então, é da fibra do cabelo, ela não vai produzir mais, tá? E aí, a gente tem as que tem reversão. Então, a alimentação vai ter um papel muito importante, porque o nosso corpo ele vai pegar as vitaminas para fazer essa reconstrução de novo do fio. São os outros 2 tipos que tem, né? Isso, e aí com a alimentação ajuda a reverter esse quadro. Tem alguma alimentação específica? Vitaminas, ferro, zinco, são das folhas verdes escuras também, né, como as unhas. O zinco vai conseguir, para quem consome, né, as proteínas de origem animal, então peixe, as carnes vermelhas, a carne branca também do frango. Uma que pouca gente gosta, mas eu também amo, gente. Pode falar que é carne de pobre, pé de galinha, coisa de pobre, como dizem, mas fígado. Fígado também. Gente, eu amo um fígado com cebola, com tomatinho. Sim, eu também gosto. Mas divide populações, né? Essa conversa. Quando você fala de fígado, todo mundo faz cara feia. Eu falo, mas cara feia, uma coisa tão gostosa. Eu gosto também, mas, né, vai ter pessoas que não. E aí tem que procurar outra. De 10, nós 2 e mais 8 assistindo, você pode ter certeza que 8 devem estar virando o nariz, torcendo o nariz, e só nós 2 que estamos apaixonadas. Preferindo perder os cabelos do que comer o fígado. Ai, gente, mas olha, fazendo bem temperadinho fica uma delícia, uma coisa de louco. Então, na verdade, você falou, é zinco, ferro... Isso. Aí a vitamina A, a família da vitamina B12 também, tá? Vai conseguir... o ômega 3, tá? Nos peixes também vai ser bem legal para ajudar aí o corpo a voltar a produzir a fibra capilar. Isso daí tem uma coisa meio que genética, por exemplo, se minha mãe teve, eu tenho propensão a ter? Sim, o fator genético vamos dizer que assim, 30% do resultado. Então, se o pai ficou, né, com a alopecia aqui, a falta de cabelo em cima, provavelmente o filho também vai ter, ou a filha, né, vai começar a ter essa perda, geralmente entre os 40 e 50 anos. Aí a genética também acaba ajudando, mas se tem essa nutrição precoce, um acompanhamento, né, uma alimentação saudável, precocemente, pode ser que de 40 a 50 mude para 50 a 60, você consiga ter, né, levar mais tempo para ter o resultado, né? E a longevidade também, né? Sim. Gente, é muito importante. Olha, as pessoas falam muito sobre fazer exames, aliás, regimes, né? Aí pega o regime lá no Google, da lua, do sol, da couve, um monte de coisa, gente. E o nutricionista, muita gente só vai procurar quando o médico pede. Sim. O médico pede exames, deu lá diabetes, deu hipertensão, deu várias enfermidades, doenças. Aí a pessoa se vê obrigada a ir ao nutricionista. Mas vá, porque de repente você assim, minha vizinha tem diabetes, ela come isso, aquilo, outro. Faz bem. Gente, a gente não sabe o que faz bem. O nutricionista estuda arduamente, porque eu imagino que vocês estudam arduamente, porque todo dia aparece uma situação. Todo dia é um alimento que é o milagroso, ou é uma dieta que vai fazer até no nosso primeiro bate-papo, nós íamos falar sobre mitos e verdades de vários alimentos. Alimentos, sim. Aí acabamos mudando por conta da alopecia, mas eu ainda vou voltar a falar com a Lavínia para a gente falar sobre essas questões de mitos e verdades. Pode ou não pode? Igual eu lembro que uma época o ovo era um vilão. Sim, que agora alterava o colesterol. Hoje em dia é o melhor alimento. Nossa, eu não vivo sem, gente. Pode faltar tudo na minha casa, mas água e ovo não falta. Isso não falta. É fácil. Olha, Lavínia, muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns pela sua profissão, parabéns pelo seu posicionamento, porque a gente já vê que é uma menina, mas ela fala com tanta segurança, isso é importante no profissional. Porque tem profissional que não leva segurança para o seu paciente, para o seu cliente, e a pessoa vai embora porque acha que é novinha.
é isso, aquilo, outro. Então tem muito pré-julgamento, muito julgamento. Aí, ó, no GC, todos os contatos da Lavínia, ela atende aqui no centro, fácil Sim. localização. Você atende de que horas a que horas, Lavínia? De segunda a sábado, aí o meu horário é das 8 e eu fico até as 8 da noite. Aí eu trabalho com horário agendado. É tá? melhor, né? Senão vai ficar uma Isso. confusão, chega um, chega outro, né? Senão, aí a gente marca o horário, a gente atende, né, com todo amor, carinho, demonstrando confiança, como É você importante. falou, e respeitando, né? Porque cada pessoa cresceu numa família diferente, tem os seus hábitos, então a gente sempre respeita toda a pessoa, né? Tem uma história. O hábito de vida. Toda assim. pessoa tem uma história, né, que carrega do pai e da mãe. Então, Lavínia, muito obrigada. Obrigada a você, Leti. Até a próxima. Gente, eu volto daqui a pouquinho e a gente vai conversar sobre direito. Nós vamos falar sobre posse e regularização, tá bom? É daqui a pouquinho com o doutor André Gonçalves e eu volto já já. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O Pet Shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. Estamos de volta aqui no Lete Contigo e como eu falei desde o primeiro programa, agora Lete Contigo Outono nós estamos chique. Chiques, nós temos agora consultores na área do direito. Hoje eu estou recebendo o doutor André Gonçalves, já falamos no outro programa com o doutor Marcelo Paiva, são colegas de escritório e nós vamos bater papo sobre vários assuntos, tá? Falamos sobre a Lei Maria da Penha, falamos sobre feminicídio, uma coisa mais voltada para a família, mas o que eu vou falar hoje com o doutor André Gonçalves também é uma coisa de família. Nós vamos falar sobre posse, sobre regularização fundiária, né? Isso. Deixa eu voltar essa parte então, que eu me enrolo com esse nome. Tá. Nós vamos falar sobre regularização fundiária, que não deixa de ser uma casa. Afinal de contas, você compra um terreno e você descobre que esse terreno é uma posse. O que eu vou fazer se alguém chega e fala assim, esse terreno é meu, você não pode estar aí? Doutor, muito obrigada por vir falar conosco, esclarecer um tema assim que é muito importante, porque afinal de contas o sonho da casa própria é o sonho de todo ser humano. Sem dúvida, né? Eu que agradeço, né, primeiramente a oportunidade, né, de poder contribuir, né, um pouquinho, né, compartilhar um pouco desse conhecimento. E é o primeiro de vários, viu? Já estou avisando. Com certeza, pode contar comigo. E trazer a informação, acho que isso é muito importante. Doutor, para a gente começar, o que considera-se uma posse? Entre uma compra detalhada em cartório e tudo mais, a posse tem isso também? Tem. A posse, ela tem até tem uma definição legal com relação à posse. Ela está lá prevista inicialmente no nosso Código Civil, né, o Código de 2002, mais precisamente no artigo 1196, e lá se estabelece alguns parâmetros com relação à posse, né, e que a posse nada mais é, trocando em miúdos, né, para ser sucinto com relação a isso, ela seria um dos poderes inerentes à propriedade, né, então a posse enquanto algo que estaria dentre os poderes que caracterizam o que a gente chama de direito de propriedade, né? Ela é um desses vieses, digamos assim. Então, dentro desse direito maior, que seria o direito de propriedade, você tem a posse, você tem o uso, o gozo, a fruição, dentre outros poderes daí inerentes, né? E a posse, sem dúvida, ela é um desses poderes fundamentais, né? E importante, e frisa-se, ela tem uma tutela específica só para ela, né, dentre esses poderes, né, referentes, insisto, à propriedade. Essa posse inerente, doutor? Assim, quando a gente pensa em propriedade, né, e a gente está tentando falar aqui com o nosso público, né, e para tentar sair um pouquinho daquele juridiquês, que é importante, quando a gente pensa em propriedade,
A propriedade ela é como se fosse um direito que engloba outros direitos. E a posse é um deles, né? Você tem a propriedade enquanto um direito mais amplo, né? E a posse enquanto um direito mais restrito, mas inegavelmente relacionado com o direito de propriedade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a posse ela tem uma tutela específica, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente consegue destacar direito de propriedade e posse. Não necessariamente a pessoa que figura como proprietária de um imóvel necessariamente será a possuidora deste mesmo imóvel, né? São aquelas situações que a lei, obviamente, ante a situação da vida, prevê, né? Identifica um determinado fato e verifica que há situações em que aquele que figura na matrícula do imóvel como proprietário não necessariamente será aquele que figura como possuidor. E daí, né, os nossos legisladores tiveram que desenvolver todo um arcabouço jurídico para defender aquele que possui. Para dar garantia daquele que está lá. E o mais curioso, Leti, às vezes essa defesa daquele que possui é em face daquele que figura como proprietário deste imóvel, né? Então, para você ver que em determinadas circunstâncias e desde que preenchidos alguns requisitos, a posse ela pode ser defendida, né, em face daquele que figura como proprietário deste mesmo imóvel. Claro que preenchido alguns requisitos e que no momento oportuno, creio eu, que a gente vai chegar sobre isso, né, também. E falar sobre isso. Doutor, qual que é a diferença de um cara que vende um terreno de posse para alguém do grileiro? Vamos lá. É uma diferença assim, né, gigante, né, entre essas duas figuras. O grileiro, ele é aquela pessoa que não possui documento algum, né, e que age de forma sorrateira, né, clandestina, ilegal, de má fé, e toma posse de um determinado imóvel, né? O que a gente costuma chamar, né, no jargão ali popular, né, na mão grande, né? Essa Chega pessoa lá, simplesmente do dia para a noite ele entra lá e não ter dele. Exato, é meu, e sem nenhum documento idôneo, né, um documento justo, né, que justifique, né, essa tomada da posse, né? Às vezes é na força, né? Às vezes é na forma clandestina, sorrateira, né? Então é óbvio que o direito não vai compactuar com esse tipo de prática. Muito pelo contrário, existem instrumentos para defender, né, quem age dessa maneira. Agora, né, diferentemente daquele que possui um documento, né, que não necessariamente vai ser um documento apto a transferir a propriedade, mas o que a gente costuma chamar, né, aquele contratinho particular, aquele contratinho de cessão de posse, né? Então esse é um documento idôneo, aceito pelo ordenamento, em que um possuidor vai passando para outros possuidores, né, mediante esses contratinhos, que pode ser até na modalidade verbal, não tem problema, embora o verbal, né, na fala ali, ele sempre carece um pouquinho de certezas, né? Então é sempre aconselhável que você tenha pelo menos um contratinho particular ali de posse e tal. Então a diferença ela é gritante, obviamente, porque a posse ela é tutelada, ela tem uma proteção do direito, né? Diferente daquele que age na condição de grileiro. Mas o grileiro, por exemplo, muitas vezes ele vende o terreno para uma outra pessoa, né? E a pessoa tem acesso a água, luz, como que funciona isso? Essa é uma situação que eu acho que é muito difícil você entender. Se não é dele, ele conseguiu ter acesso a um terreno onde tem-se já os benefícios da água, da luz, quer dizer, o dono não está nem aí? Aí existem alguns problemas, né, que é importante a gente destacar. Uma delas, sem dúvida, é a atuação daquele que figura como dono. Sim. Seja na condição de possuidor ou na condição de proprietário, né?
E a outra é, de fato, como que uma pessoa, como eu já disse, né, não tem nenhum documento que demonstre realmente ser ele aquele possuidor, né, de boa fé, né, e, portanto, né, se tratar de uma posse que a gente chama de justa, como é que essa pessoa, sem documento algum, consegue regularizar uma situação como essa, né, ante os órgãos responsáveis, né, e competentes? Que neste caso, às vezes, por uma ligação de uma água, você tem, né, o órgão competente, às vezes a regularização de um IPTU, você tem também. Você tem que então, pagar, né? Então, de fato, sempre nos causa estranheza quando a gente já sabe de antemão se tratar de uma área, né, grilada, né, e, portanto, ilegal, né, como que essa pessoa consegue. De fato, aí são coisas que transcendem aí as minhas forças para explicar, porque a gente sabe que daí existe toda uma, né, emaranhado. Exato, né? um emaranhado burocrático, para não dizer ilegal, trabalhando aí, né, e cada um acionando as suas forças para que isso ocorra. Mas perante a lei seria inadmissível algo do tipo. E é uma discrepância, e até porque depois de muito tempo que a pessoa está lá, ela descobre que, infelizmente, comprou gato por lebre. Existe um ditado no direito que a gente costuma reproduzir para os nossos clientes e tudo mais, que é justamente: o direito não socorre aquele que dorme. Né? Então, é justamente este um dos fundamentos que vai ensejar, né, que aquela posse exercida, né, de boa fé, né, uma posse mansa, pacífica e que já se prolongou durante um determinado período que a lei prevê, né, é justamente essa situação que vai ensejar que a pessoa que tem a posse possa eventualmente, num futuro, preenchido esses requisitos, pleitear a propriedade. Né? Ou seja, essa regularização? Não necessariamente, né? A regularização, a regularização fundiária, ela é uma política pública, né? Voltada justamente para salvaguardar também o direito de posse, né? Ou seja, regularizar o direito da posse, né? E toda ela se desenvolve no âmbito da administração, né? do direito administrativo, né? Ou seja, perante órgãos administrativos. Aí não há o envolvimento do Poder Judiciário, propriamente dito. Aí é né? uma questão do Executivo. É uma questão do Poder Executivo e por se tratar de uma política pública, obviamente que toda ela se desenvolve no âmbito da própria administração pública. Entendi. Né? Nós vamos falar melhor já depois do intervalo sobre isso, que é um assunto mais extenso. E eu quero aproveitar não só falar sobre essa regularização que a gente está vendo acontecer em várias cidades, não é só Caraguatatuba, né? Nós estamos gravando em Caraguatatuba, mas o programa Lete Contigo, nós estamos na Urban TV, que tem a sua sede em Florianópolis, mas está presente em 1.200 cidades pela TV, e estamos no YouTube também. Se você quiser dar joinha, compartilhar, pode compartilhar. Então tem cidades do sul do Brasil, tem várias cidadezinhas aí que também tem essa questão da regularização, como eu falei, não é só Caraguatatuba. São Sebastião há pouco tempo também estava acontecendo, se não estiver acontecendo ainda, porque as coisas são tão rápidas que vão acontecendo, acabamos por nos perdermos, às vezes, mesmo sendo da comunicação, né? E eu quero também saber do doutor daqui a pouquinho sobre o uso capião. É uma coisa também que mexe com a cabeça da gente, muitas vezes nós vamos buscar informação. Quanto tempo dá para se falar que a pessoa tem direito a ser o dono daquele terreno, porque por uso capião e tudo mais? Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O Pet
pet shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo. Gente, conversa tão gostosa, né? Eu falava aqui durante o intervalo com o doutor André Gonçalves, é que a gente não pode citar nome do escritório porque é antiético, infelizmente. Tem umas coisas, doutor, você me desculpe, mas eu acho que umas coisas tão ridículas. Tudo bem que vai estar aí o GC dele, tem as redes sociais, tá? Pode, né, doutor, colocar? Pode. Suas redes sociais. Pode, mas né? Estamos aqui para cumprir a lei, né? Mas eu gostaria de falar isso para as pessoas poderem saber onde procurar, porque muitas vezes nós perdemos as oportunidades na vida porque nós não sabemos onde ir, né? Por isso que eu falo isso para o doutor, essa questão de, infelizmente, ter, digamos que, essa censura. Tá? Gostaria só de acrescentar que agradeço, mas o nosso objetivo, acima de tudo, é trazer a informação, né, o conhecimento para os seus telespectadores, né, para os seus ouvintes, e essa é a nossa missão também, acima de tudo, né? É uma função social, né, um munus público que a gente precisa desenvolver, né? O advogado, ele possui, né, como objetivo, né, como premissa, né, compartilhar o conhecimento, levar esclarecimento à população e para que daí sim, a partir desse conhecimento adquirido, que ela busque, né, um profissional de sua confiança para desenvolver esses trabalhos. Então, levando essa informação, eu já me dou mais que por satisfeito. Mas isso é bom, gente. Conhecimento é alimento e, olha, conhecimento estagnado não vale nada. Só vale para quem aprendeu. Isso mesmo. E nós estamos falando, que o doutor está falando aqui, né, sobre levar, a importância de levar o conhecimento, que nós estamos levando para o nosso telespectador. Hoje nós estamos falando sobre posse, né, e ninguém nunca ouviu falar assim que fulano muito rico foi lá e tomou posse de alguma coisa, a não ser que seja uma pessoa muito mau caráter, o que a gente também sabe que pode acontecer. Mas a posse, normalmente, as pessoas que têm o acesso a comprar alguma coisa de posse é porque está com o seu dinheiro contadinho. Ele tem o seu dinheiro contado e ele tem aquela oportunidade de realizar o sonho da sua casa própria. Então, por isso que é importante tudo que o doutor falou sobre posse. Regularização é uma coisa, um tema mais amplo, né, que nós já começamos a falar e a gente vai falar mais um pouquinho, porque infelizmente o tempo é curto, não é muito grande quanto eu gostaria, mas o doutor vai voltar, porque o combinado não é caro. Com certeza voltarei. São 12 programas, eu já estou no segundo programa. Com certeza. Então tem mais para a gente gravar. Pode contar comigo. E aí nós vamos realmente, até se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer a pergunta via WhatsApp do nosso programa, através das nossas redes sociais também, que nós repassamos para o doutor, ou perguntamos na próxima vinda dele aqui. Doutor, eu gostaria de saber agora, antes de nós voltarmos para a regularização, que vai ser um pouquinho mais extenso, sobre a questão do uso capião. Perfeito. O uso capião, ele é um instrumento, né, a gente chama, é um instituto, né, jurídico, que visa justamente fazer o quê? Fazer com que aquelas pessoas, né, como eu já disse no outro bloco, para aquelas pessoas que tenham a posse de um determinado imóvel, né, de uma determinada área, consigam, a partir e por intermédio da uso capião, de que consigam a propriedade, né, porque assim, o que acontece? Como já dito, a posse, ela é um daqueles poderes inerentes à propriedade. Então, quando a gente fala de propriedade, né, para tentar ser bem claro, proprietário é aquele que figura na matrícula do imóvel. Então, o que significa isso? Cada imóvel, em regra, né, se respeitado as regras ali, né, o loteamento, se tiver tudo regularizado, cada imóvel ele tem um número de matrícula. É como se fosse o que a gente chama de certidão de nascimento, só que do imóvel. É ali que vai constar tudo o que acontece naquele imóvel, inclusive com relação àquele que é o proprietário, né? Que é o poder, dentre os direitos das coisas, né? O poder mais amplo que a gente tem. Né? Então, assim, o proprietário é aquele que figura na matrícula, portanto, daquele imóvel. Tá? E aí, o que acontece com a uso capião?
A uso capião, ela vem justamente tutelar, né? Preservar os direitos daquele que inicialmente ele é um possuidor, tá? Que exerceu essa posse durante um determinado período de tempo. Que tempo? Qual que é o tempo mínimo que a pessoa pode dizer assim, eu posso usar o direito de ser uso capião? Aqui? Existem alguns tempos, né? Você tem a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária e ainda a gente tem a uso capião especial urbana. Tá, qual então, que é? Vamos de trás para frente agora, que o doutor falou, a especial urbana, quanto tempo? A uso capião especial urbana, ela é basicamente, como é que ela funciona? Ela está lá prevista na Constituição Federal até, né? Ela tem, portanto, o que a gente chama de tutela constitucional. Doutor, só um adendo. A lei que é federal, a estadual e a municipal não pode ser maior. Com relação à Constituição, ela está lá no ápice, né? Porque algumas pessoas falam assim, porque a lei federal, por exemplo, determinado prefeito resolveu fazer algo que vai contra a Constituição Federal. Isso é ilegal. Isso é inconstitucional, que a gente chama. Porque assim, num sistema como o nosso, né? Um Estado democrático de direito, né, ele necessariamente tem o que a gente denomina de Constituição, né? Ou seja, ela está lá em cima, né, está lá no ápice, ela é que vai dar todos os contornos que a gente chama das demais normas que compõem o ordenamento jurídico. Então, como ela é uma norma superior, digamos assim, uma lei federal, como você bem colocou, uma lei estadual, né, municipal, ou mesmo um decreto, dependendo das circunstâncias, todas essas legislações, essas normas que contrariem o que a Constituição estabeleceu, por se tratar a Constituição de uma norma superior, obviamente, se contrariá-la, né, ela será considerada uma lei, um ato, né, inconstitucional, porque todas essas legislações elas devem guardar consonância, né, com aquilo que está na Constituição, entendeu? Então, óbvio que nenhuma legislação, seja ela do âmbito propriamente até federal, estadual, né, e municipal, né, não poderão contrariar a Constituição. Então, essa é uma coisa importante. Com relação ao uso capião especial urbana, que você bem tocou, ela está na Constituição, ela está prevista lá, porque não deixa de ser, né, curiosamente aqui eu vou trazer esses contornos, uma política pública prevista na própria Constituição Federal, né, voltada para as pessoas, né, vulneráveis, digamos assim, né, as pessoas que, né, preenchido alguns requisitos, ela estaria apta a adquirir a propriedade pela uso capião especial urbana. Então ela é voltada, digamos assim, essa uso capião para o que a gente poderíamos chamar de menos favorecidos, digamos assim. Por quê? Porque basta você ter um imóvel, uma área de até 250 metros quadrados, né, utilizada para a sua moradia ou de sua família, e desde que você não tenha nenhum outro imóvel no seu nome, né, você vai poder postular a propriedade daquela área, daquele imóvel, pela uso capião. Certo. Ou seja, o seu status jurídico ele muda. Você passa a ser não só possuidor daquele imóvel, mas também proprietário dele. Mas de quanto tempo você está morando ali, doutor? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então, se você tiver 3 anos, ainda não dá. 5 anos é o tempo que a lei prevê, né, com relação ao uso capião especial urbana. Tá? Curiosamente, inclusive com relação às demais modalidades de uso capião... ordinária que o doutor falou. Esse é um fato importante, que você falou, mas eu tenho 5 anos ali. Né? Então, assim, eu preciso estar necessariamente 5 anos, aí vem o que a gente costuma chamar de sucessão na posse. O que significa isso? Você, telespectador, que tem uma posse, né? Você acabou de adquirir uma área, você fez um contratinho lá de cessão de direitos possessórios, um contratinho particular. Você está ali exercendo uma posse, né, durante 1 ano. Por exemplo, no caso de uma uso capião
extraordinária, em que o prazo que a lei prevê, né, são 15 anos, podendo reduzir para 10 anos, né, se você cumprir com a função social. Né? O que seria a função social? Implementar algo naquela área, né? Utilizar para sua moradia, você estabelecer, vamos supor, se você alugar aquele imóvel, ou seja, todas essas, desde que você dê uma destinação para aquela área, né, trocando em miúdos, você vai estar cumprindo com a função social. Então você está ali exercendo essa posse durante 1 ano apenas. Em tese, você precisaria de pelo menos 10, se cumprido com a função social. Né? Aí vem uma questão importante que a legislação, eu acho que ela foi bem feliz nesse sentido. Se a gente está falando que essa posse, né, ou seja, se a gente já parte da premissa de que é uma posse boa, uma posse justa, todos aqueles possuidores, né, que antecederam você, e se você tiver esses documentos ou testemunhas para afirmar de que aquelas pessoas ali já estavam, todas as posses anteriores serão somadas à sua. Então, se o antigo possuidor, aquele que lhe vendeu essa área, ele já está ali há mais de 10 anos, ou há 9 anos, né, para fechar no nosso exemplo, junto com 1 ano de posse que você possui, então 9 do antigo possuidor mais 1 seu, somados, daria os 10 anos, né, se cumprida a função social, você já poderia postular a propriedade pela uso capião. Então, né, em regra, o que é importante frisar? Olha, o tempo de posse dos antigos possuidores que passaram a posse para você serão somadas. Né? E isso é importante, desde que, frisa-se, essas posses anteriores sejam posses consideradas pela lei posses mansas, pacíficas e ininterruptas. O que significa isso? Essa posse, durante todo esse período, ela não pode ter ninguém que tenha, vamos supor, um proprietário que tenha ido lá pleitear essa posse, Sim, entrado com uma ação, ter falado que é dono, ter provocado algum órgão, né? Ou seja, essas posses que a gente chama de contestadas, em regra, não são, não se computa esse tempo durante essa discussão toda. Certo. Né? Então, por isso que ela precisa ser mansa, precisa ser pacífica, ininterrupta, justamente para que você consiga, né? Às vezes, ou só com o seu tempo de posse, ou com o tempo seu somado a dos antigos possuidores, você consiga pleitear pela uso capião a aquisição originária da propriedade. Esse é o termo jurídico, né? Mas, em regra, propriedade. E a extra? A extra, eu estava falando justamente da extraordinária. Essa é a extraordinária. Que você tem 15 anos, né, cumpridos de posse, seja exclusivamente ou somada essa posse aos seus antigos possuidores, ou com possibilidade de redução para 10 anos. Essa é uma benesse que a lei... Eu estava confundindo com ordinário esses 10 anos. Não é fácil, né, a gente trazer todos esses conceitos, né, para um modelo de programa que tem tempo. Então, assim, a gente entende que não é fácil. É meio que ao passando, viu, gente? Por isso a gente que eu está falo, passando por nós alguns... teríamos que ter mais tempo até para falar sobre isso. Eu já estou até tendo uma ideia aqui, viu, doutor? Vamos, o doutor sim. vir, nós fazermos um programa exclusivamente sobre isso. E até pedir também que os ouvintes, eu falo ouvintes, né, mas porque na verdade a maioria dos meus telespectadores são os meus ouvintes da rádio. Com certeza. Para que possam também, se o doutor, claro, aceitar, que mandem suas dúvidas. Olha, eu moro numa casa há determinado tempo, o que eu posso fazer para eu pleitear que seja minha? E a gente tem passado pelos institutos de uma maneira muito rápida, né? Então, às vezes, a gente não consegue trazer tantas minúcias, né, tantos pormenores com relação a tudo isso. Então, assim, para que são pequenos detalhes que fazem a diferença, viu, doutor? Então, para deixar basicamente assim, né, o nosso ouvinte, o nosso telespectador um pouco antenado com relação a isso, que a gente está discutindo é posse, né? Então, você, telespectador, que tem essa posse, né, saiba que o direito protege essa posse. Né? Inclusive, caso você queira, se preencher dos requisitos legais, buscar, né, no Poder Judiciário, né, a regularização dessa posse para que ela venha também a ser uma propriedade,
existem mecanismos para isso. Então você tem a usucapião extraordinária, que era a que a gente estava abordando, com relação ao tempo, né, que são 15 anos, com a possibilidade de redução para 10 anos se cumprida a função social. Você tem a usucapião ordinária, que aí o prazo é 10 anos, né, com possibilidade de redução para 5 anos, desde que você tenha o que se convencionou chamar de justo título, e esse justo título seria um documento, aí a doutrina diverge, né, aí existem muitos juristas, né, doutrinadores, e até no âmbito do Poder Judiciário, né, que a gente chama de jurisprudencial, que divergem com relação ao que seria esse justo título. Então, mas hoje o que se convencionou e o que se pacificou é de que seria aquele título apto a transferir a propriedade. Então seria a mesma tal da escritura pública, né, seja ela de compra e venda, de doação, né, que tem algum tipo de vício. Né? Então, tem critérios também. São critérios. Então, assim, né, nessa escala das usucapiões, você tem a extraordinária, você tem a ordinária, a usucapião especial urbana, né, que já eu costumo dizer, né, que é praticamente uma política pública dentro da própria Constituição, voltado, né, para aquelas pessoas menos favorecidas, né? E todas elas com seus requisitos. O primeiro deles, obviamente, é a questão do tempo, né? Os demais requisitos é essa posse ser uma posse considerada mansa, pacífica e ininterrupta, que é o que nós abordamos. Não pode ter contestação essa posse. E aí, preenchido esses requisitos, você vai conseguir mudar o seu status. Você vai passar de possuidor para proprietário. Mas, gente, você tem que buscar o conhecimento, não tem jeito. Sem Doutor, dúvida. fica convidado, já está, né? Já vai fazer parte dos outros programas também. Nós só vamos agora discutir fora do ar, com calma, qual que vai ser o programa que o doutor vai vir aqui. Praticamente eu vou tirar as outras entrevistas, porque o morar, a casa própria é algo muito importante, e qualquer tipo de coisa que possa acontecer de você pensar em perder o seu teto, te tira a paz, te tira o seu sossego, e tirando a sua paz, tudo fica ruim. Você não trabalha bem, você não vive bem, você briga com o marido, você briga com o filho, você briga com o mundo. É importante, Leti, a gente tratar da regularização fundiária. Como eu disse, é uma política pública voltada para aquelas pessoas, né, possuidores, e que buscam e que almejam um título, né, que lhe trarão no futuro mais segurança. Isso, a segurança, né, de que é seu, né? Assim, apenas para não passar em branco, né, a questão da regularização fundiária. A regularização fundiária, como eu disse, né, aqui principalmente na nossa realidade aqui de Caraguá, ela inicia-se na gestão passada, né, com a regulamentação de uma lei federal. A gestão atual deu novos contornos para a regularização fundiária, né, e obviamente que existem dificuldades na implementação de uma política pública, né, tão grande como essa, né, e que envolve milhares de pessoas, que precisa ser obviamente revisitada para que melhore cada vez mais, mas é inegável que ela existe, e o que se busca, obviamente, é a melhora com relação a esse tipo de política pública e que atinge diretamente parte significativa da nossa sociedade aqui local. Então é um tema, sem dúvida, né, que vale a pena abordar e com a maior atenção possível. E nós vamos fazer isso sim. E eu estarei aqui à disposição. Por favor, viu? Por favor, que eu quero que o meu povo saiba direitinho, porque eu acho que eu falei, né? Conhecimento é alimento, e povo esclarecido é um povo que sabe buscar seus direitos. Sem dúvida. Né? E buscar seus direitos, mas também tem que saber seus deveres, porque eu acho muito feio quem fala, é meu dever. E muitas vezes nem sabe o que é seu dever. Essa é a verdade, infelizmente. Exatamente. Né, doutor? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, que nós vamos falar muito. E tem outros assuntos também que nós vamos abordar. Todos eles praticamente, gente, é questão familiar. Tá? Tem um que vou só dar uma adiantada, que é a questão da hold, que é uma questão, digamos assim, não é morte e vida, vai. Você assegurar os direitos familiares
mesmo depois da morte do, digamos, do patriarca, do pai. Isso. Né? Que normalmente, apesar da sociedade ter mudado muito, hoje nós temos muitas mulheres que são arrimo de família. Podemos falar em matriarcas e patriarcas. Né? Mas ainda o homem sempre foi o provedor, não tem jeito. Por isso que nós sempre denominamos ao homem. Então, nós vamos conversar muita coisa ainda. O doutor vai estar sempre comigo aqui, ele e o doutor Marcelo Paiva. Muito obrigada aos dois, especialmente ao doutor André hoje, que veio aqui para conversar com a gente. Está combinado já. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada. Bom, gente, mas olha, pra gente ter paz, tem que dormir bem também, viu, Luiz? Você pensa que eu esqueci da Fotomag? Pois é, a gente tem que falar da Fotomag, afinal de contas, é aquele colchão. O colchão bom, doutor. Ah, é? Nossa senhora, o colchão tem até massageador. Eu falo, meu Deus do céu, não tenho vontade nem de mais sair da cama. Tão bom que é. Roda aí nosso comercial com o Gomes da Fotomag. Gente, como vocês sabem, eu sempre falo para vocês que meu sonho sempre foi trabalhar em rádio, né? Então, por isso que eu tô até aqui no estúdio, eu chamei o Gomes, convidei para que venha fazer comigo aqui o Lete Contigo, porque sonhar é tão gostoso, gente. Sonho é bom, principalmente quando a gente dorme bem, né? E tem um colchão bom. Por isso eu falei assim, Gomes, vamos bater um papo, vira e mexe, não. Todos os programas, o Gomes vai estar nessa temporada de outono com a gente, porque ele vai sempre estar falando pra gente como que eu posso dormir bem. Da outra vez nós falamos, viu, Gomes? Você deve ter lembrado, nós falamos sobre a questão dos infravermelhos, da massagem, de como programar para você. Ah, eu vou acordar às 5 horas da manhã, já quero ser massageada, ai que delícia. Já acorda bem o dia. Agora me diz uma coisa, tem validade colchão? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo prático. No dia a dia você usa uma roupa, no outro dia já está sem condição de uso. Você imagina um colchão com 6 meses recebendo todo dia o suor. Você sua mais à noite que durante o dia. Com 6 meses o colchão está infestado de impurezas, bactérias, fungo, ácaro. Às vezes você pega uma micose, uma alergia, uma gripe, uma renite, uma doença de pele, não sabe que o colchão é o maior transmissor. Mas de 6 meses tem que trocar o colchão, então? Não, um colchão comum, com 6 meses ele está infestado. Ah, tá. Mas aí o que a gente faz? Pois é, o colchão... Limpa, como é que faz? O colchão da Fotomag é um colchão que ele recebe tratamento no tecido, tem tratamento antifungo, antibactéria, antialérgico, fumbaquinil, Scott Garden, todo o tratamento para eliminar as impurezas na estrutura do colchão. A parte interna do colchão também recebe todo um tratamento no perfilado terapêutico, onde faz a massagem, para a pessoa dormir sempre como se fosse um colchão novo, sempre no estado de novo. E todas essas palavras que ele falou, eu não entendo lufas, mas ele entende quantos anos já? 30 anos, né? 32 anos, levando qualidade de vida às pessoas. O colchão magnético, ele melhora toda a circulação. Ele ajuda a expelir as impurezas, as toxinas do organismo, combatendo o processo infeccioso, inchaço, tensões. O infravermelho que tem na estrutura do colchão, ele ajuda e potencializa todo o processo químico do nosso organismo, ele ajuda a fixar a vitamina D, combate os raios do sol da manhã, aqueles maléficos, ele traz benefício nesse sentido. Opa, que me interessou uma parte aí que você falou, aliás, tudo interessou, mas essa questão do inchaço, porque nós mulheres, nós temos um grande problema de retenção de líquidos, principalmente as gravidinhas, né, que estão sempre mais inchadinhas, então também tem essa vantagem? Sim, eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar um colchão Fotomag hoje, colocar um limão em cima dele, em minutos, ele perde a acidez. Se eu colocar um copo com água por 15 minutos, vai provar a água está mais fina, ela quebra a molécula da água. Se nós temos 70% de água no nosso organismo, você imagina o processo da boa digestão que ele proporciona no nosso corpo. Gente, olha, então tem durabilidade, porque ele por si só já faz a sua autolimpeza, digamos assim. Todo esse processo. Né? Agora vamos ao din-din. Sim. É acessível? Porque com tanta coisa, né, por tantos benefícios, logo nós imaginamos que seja algo assim que é fora do meu bolso, porque brasileiro também tem maneira de se auto-excluir. Não é? Mas aquilo ali não é pra mim, é pra rico. Eu até brinco que eu falo, gente, eu falo isso sempre no programa da rádio. Gente, dinheiro não tem carimbo de status social. Não vem ali, olha, rica, pobre, classe A, B, C, D, E. Não tem. De poucas palavras, o colchão magnético, até um tempo atrás, ele era matéria-prima toda importada. Hoje, o Brasil
ele produz 90% da matéria-prima que fabricou o colchão magnético. Então, isso baixou muito o preço. O colchão magnético hoje, a Fotomag, vem direto ao consumidor, tiramos o intermediário, o revendedor. O produto é 60% mais barato que o preço de mercado. Eu vou ser tão ousado e falar o preço para você de um colchão magnético. Então, a média de um colchão intermediário. 12 parcelinhas de R$ 197, tá bom? Que é isso? Só isso? Baratíssimo. Não, baratíssimo mesmo. Hoje você sai para jantar, minha gente. Vamos colocar, vamos falar bem a real. Às vezes você sai para jantar, é R$200 numa boa para você ali comer 2 horinhas e você vai ter um colchão aí que você vai pagar por mês isso. Eu tenho o colchão mais barato e tenho um pouco mais caro, porque vai depender do modelo, né? Mas em média, um colchão magnético hoje, com benefício do magnético, do infravermelho, a densidade para alinhar a sua coluna, apenas 12 parcelinhas de R$ 197. Você não vai comprar no escuro, não. Vai ligar na central e falar, eu quero conhecer o colchão magnético, manda o consultor na minha casa. É gente daqui da região mesmo que vai atender. É o nosso pessoal do dia a dia que vai atender, vai mostrar o produto. Primeiro o cliente vai receber o produto, depois pagar. Me diz uma coisa, já que hoje esse negócio de internet, né? Até nós estamos na Urban TV, que é do sul do país, né? Sudeste, nós estamos no Brasil inteiro. Você tem representante no Brasil inteiro? Atendemos toda a região do Brasil. Toda a região. Até o colchão, já entregamos colchão lá em Rondônia, no Pará, no Amazonas, na Canoinha. Olha que legal. Deve ser uma delícia, gente. Quanto mais em qualquer região que tem acesso de transportadora. Tem lugar que é o próprio representante, o caminhão da empresa que entrega. Os lugares mais longínquos, normalmente a transportadora entrega na casa do cliente sem custo algum. Ô Gomes, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos saindo de uma pandemia, né? E nós sabemos que nós estamos com a população, 70% da população está super endividada. Sim. Super endividada, muita gente negativada. Certo. Como que você faz? É cartão de crédito, boletinho? Como que você faz para que a pessoa possa ter o seu colchão? Olha quantas vantagens. Você paga no cheque, no cartão, no boleto, planos para aposentado, pensionista, as pessoas que tipo têm... consignado, você faz? Também, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, funcionário público, normalmente, esse pessoal realmente que tem acesso aos órgãos governamentais, nós temos plano também para atender esse pessoal. E uma grande vantagem, você está lá com o seu dinheiro lá no fundo de garantia paradinho, seja ativo ou inativo, até com data de aniversário vencido, pode ligar a Fotomag que faz também. Gente, até com a FGTS. Sem precisar de tirar o dinheiro do bolso. Que maravilha, gente. Só não tem o colchão Fotomag quem não quer. E todas as medidas que se fizer necessárias. Altura diferenciada, colchão de berço, colchão solteirão, viuvão, aqueles colchão queen, king, box baú, cabeceira, muitas opções. Essa é a grande vantagem de comprar direto da fábrica. Gente, já dá vontade de pedir o meu. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora. É tempo. Porque eu, por exemplo, eu sou de véspera. Sim. Demora? Porque quando fala assim, eu igual falo, nem catálogo eu compro que demora. Demora muito, porque tem lugar que você vai, 40 dias, um mês, 60 dias. Como é que funciona isso? As medidas tradicionais, as que mais vendem, é pronta entrega. Você Olha pediu, já está entregando. Gente. Nada que demande de 2, 3 dias, se muito. É muito rápido. Nós temos o maior interesse em entregar o mais rápido possível. A Fotomag tem essa condição de levar ao nosso cliente com toda a rapidez a nível Brasil. Gente, que maravilha. Vamos rodar as imagens só para você dar uma olhadinha aí no que nós estamos falando. E no nosso próximo bate-papo, que a gente vai estar sempre conversando. São 12 programas, hein? Você vai cansar de mim. De jeito algum. Eu faço isso. Esse é o prazer que eu tenho de levar realmente saúde às pessoas, qualidade de vida. E dormir bem é uma maneira de você ter saúde, não é mesmo? Gente, isso é utilidade pública, sabe? Aí eu vou perguntar para você, Gomes, que você tem 30 anos nesse mercado. Eu vou perguntar para você, não para a próxima, viu gente? Essa pergunta é para lição de casa. Como que nós dormíamos com esses colchões que não tem essa tecnologia? Como que nós conseguíamos viver bem sem essa tecnologia? Mas isso é para a próxima, hein? Tá bom. Tá certo? Fechou. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até mais. Gente, volta daqui a pouquinho com o nosso Lete Contigo, levando sempre para você, olha só, informação com qualidade de vida. Eu quero você dormindo bem. Eu quero você sonhando e não tendo pesadelos, viu? Aliás, o que eu estou gostando de conversar com o Gomes nos nossos programas é que você compra o seu colchão e você não tem pesadelo, porque tem colchão que a gente compra, meu Deus do céu, não consegue nem dormir. Como que eu vou pagar? Esse você paga.
Estamos de volta com o Lete Contigo para encerrar, gente. Normalmente eu termino com a culinária, né? Ou eu cozinhando, eu visitando alguém que está cozinhando para mim. Dessa vez eu estava morrendo de vontade de comer cuscuz. Mas a mulher arretada cuscuzeira, que chama Cuscuz Mulher Arretada, da minha amiga Elisângela, uma paraibana lá de Esperança, que é do Mexidão Brasileiro, ela começou agora a fazer cuscuz, que é o Cuscuz Mulher Arretada, mas já estava fechado. Aí, ela mandou pra mim esse cuscuz aqui maravilhoso, que eu vou provar agora, que eu tava com vontade de comer cuscuz. Não tô prenha não, viu, gente? Porque senão fala assim, nossa, a mulher tá grávida, que ela queria comer cuscuz. Não. Pra terminar, então, o nosso Lete Contigo, eu vou comer, mas antes de comer, deixa eu falar uma frase de uma pintora mexicana. Eu acho que ela sempre foi bem à frente à época dela, que é a Frida Kahlo. Né? Eu sempre falo de poetas, dessa vez eu vou falar de uma artista, mas de uma pintora, que teve vários momentos na sua vida de superação. Então, seja qual for o momento que você esteja passando agora, você vai superar, tá bom? Ela teve tantos problemas, inclusive até a perna amputada. Mas então ela soltou essa pérola. Para que eu preciso de pernas se eu tenho asas para voar? Voe com as suas asas, mas voe alto, tá bom? Porque voo baixo, voo rasante não é bom. Voo tem que ser alto. Até o próximo Lete Contigo. Muito obrigada. E aquele beijo no queixo e... Nossa, bom, hein? Gente, bom mesmo, viu? Não é conversinha, não. Dá pra produção também. Beijo, gente. Tá uma delícia. Até o próximo.